Olá, pessoal. Nossos cumprimentos a todos vocês que usam o que há de melhor em si para descartar o que ainda há de pior. E aqui nós vamos começar a fazer algumas perguntas para já ir para o aquecimento. Quais os atributos conscienciais que você tem? Que uso evolutivo você faz desses atributos? O que você tem feito de bom nesta vida? Ou melhor, que assistência você vem fazendo até o presente momento? Dá para refletir? Investir em mais conhecimento, a começar pelo autoconhecimento, é a opção mais inteligente da consciência. Usemos, portanto, nossa inteligência de forma evolutiva, priorizando em nossas ações o que é melhor para todos. Como sempre fazemos, agradecemos a todos os nossos compassageiros evolutivos, os nossos amigos evolutivos, tanto intrafisicamente como extrafisicamente, a companhia, o amparo e os aportes assistenciais recebidos até então, principalmente nos nossos momentos mais críticos. Assistência essa que retribuímos com a nossa sincera gratidão. Trazemos hoje os mega atributos conscienciais que são propulsores da nossa evolução. Há pessoas que não empregam os atributos da inteligência, mas sim os artifícios da ignorância. Isso está no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Que atributos cada um de vocês tem? Reconhece? Sabe usá-los? Ou estão simplesmente guardados na memória? A coordenação deste laboratório, estudo e pesquisa do princípio inteligente, nós, Consciência Integral, por meu intermédio, Samit Zumba, agradece a todos por mais esta imersão no autoconhecimento, que para a qual usamos o paradigma consciencial. Sejam bem-vindos e estejam à vontade para, se for o caso, refutarem ou complementarem. Portanto, vamos aos atributos. Mega-atributos. O ideal é fazermos o levantamento da própria vida e identificarmos os tetos dos atributos e autoconquistas. Comecemos por aí. O alcance de determinado atributo pode abrir o caminho sinérgico para o domínio de outros tantos, que possuímos, logicamente. Os atributos conscienciais, hoje, constituem o saldo dos produtos gerados por experiências multiexistenciais. Várias existências que a consciência tem, que são afunilados na condição do restringimento consciencial, quando nós, consciências, adquirimos este corpo físico, né, biológico, há esse restringimento, que é natural. Então, o restringimento pela genética e o restringimento pela mesologia, o ambiente, o meio, o grupo em que se vive.
neste atual corpo. É o máximo obtido por você, por nós, por cada um de nós, evolutivamente, até aqui e agora. Por exemplo, a compreensão é atributo da genialidade. O gênio procura compreender, reconhecendo que cada um está em seu ponto, em seu nível, com a sua maturidade alcançada até aquele devido momento. Vamos para o primeiro mega atributo consciencial. Mega, grandioso, é o abertismo consciencial. É diferente de quem é fechado, de quem se fecha, né? Não tem aquela flexibilidade de se abrir, de buscar o novo, o algo mais, o que há de mais atual, a verdade relativa de ponta. Então, abertismo consciencial é um mega atributo da consciência. A história humana evolui com as consciências medianas progredindo através das existências sucessivas. Visão ampliada, visão universal, visão cósmica. Deixemos de pensar só nesta vida intrafísica. Século XXI, terceiro milênio, será que não dá para compreender que existe algo mais? Centenas de dimensões, que viemos de outras existências, que estamos progredindo, evoluindo, buscando ser melhores. Os hermetistas, né, os magos, os ocultistas, os esoteristas, né, conhecem, e sábios maxidiscentes pensavam já, até meio século atrás, serem somente os povos suficientemente desenvolvidos, capazes de compreender a verdade relativa de ponta, de nada servindo revelar aos profanos a verdade. Ao contrário, seriam suscetíveis até de deformá-la, a ponto de transformá-la em erro. Permaneciam, assim, elitistas, né? Permaneciam castradores e até incompreendidos, pois pouco lhes importavam ser mal interpretados. Quanto mais rissem deles, mais os contentavam. Quanto mais céticos encontravam, mais satisfeitos ficavam. Era assim. E por quê? Porque não havia massa crítica suficiente para receber os conhecimentos de ponta. É como a dosagem homeopática. Aos poucos se ingere o medicamento para que o organismo tenha gradativamente a reação proporcional ao que se recebe. Vamos para o segundo mega atributo consciencial, que é a autoconscientização multidimensional. Autoconscientização. Eu estar consciente de que existem várias dimensões. Olha, sai do abertismo para compreender melhor essa realidade de ponta. É a condição da lucidez madura da consciência quanto à vida consciencial, no estado evoluído de multidimensionalidade, algo que é alcançado através da projetabilidade lúcida. Saia do corpo e veja o que existe, intrafisicamente e extrafisicamente, só para colocar isso como dois parâmetros: dimensão intrafísica, dimensão extrafísica, mas são centenas, milhares de dimensões.
A consciência vale a sua carga horária mental de conscientização. Através da autoconscientização multidimensional, a pessoa adapta-se coerentemente à hierarquia da evolução consciencial. Ela não entra em choque, ela compreende que há uma hierarquia meritória, por competência, por capacidade, por maturidade, por visão cósmica, por cosmoética, naturalmente. Não se rebela. Terceiro mega atributo consciencial, autodesassédio. Ou seja, quando estamos assediados, é porque já temos em nós mesmos aquele pensênio, o pensamento, né, negativo, de pessimismo, de ficar ligado ao pior, ter medo, né, receio, incerteza, tal. Isto é autoassédio, que vai atraindo o heteroassédio. Então, aumenta. Então, o terceiro mega atributo é exatamente eliminar isso. É se autodesassediar. Dá para entender mais ou menos isso? Pois bem, e aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: você já pratica com desenvoltura e êxito o autodesassédio consciente, eficaz, quando se faz necessário? Ou não? Quando está mal, quando está irritado, fica pior. O autodesassédio precisa se desenvolver sem ingenuidade. Você tem que estar consciente que é preciso sair de uma situação de desequilíbrio para uma de equilíbrio, para uma situação homeostática, de acalmia. Há a pessoa que às vezes tem medo de certas coisas sem motivo racional algum, com medo bobo, e isso trava exatamente a autodesassedialidade. Ok? Ou seja, o autodesassédio é dificultado por causa da ingenuidade, do medo, do receio, da dúvida, da insegurança. Aí daí partimos para um outro mega atributo, que é o autodiscernimento. Discernir, você consigo mesmo escolher o que é melhor para si naquele momento. É ficar em desequilíbrio ou ficar em equilíbrio? Está calmo ou está irritado? Então, autodiscernimento. E aqui podemos fazer uma outra pergunta. Mantenham firmes princípios pessoais para viver? É prioritário a consciência buscar o fundamental e operante. Isso é saber fazer escolhas em benefício de si mesmo, para melhor assistir aos outros. Existe causa inteligente específica para tudo o que existe. Nada está solto. E isto é o óbvio. A inteligência maior, existe uma inteligência maior, uma inteligência superior, uma inteligência cósmica, que por meio de leis naturais coordena essa imensidão de vida. As vistas curtas do fanatismo, né, e a mentalidade estreita das doutrinações não têm senso de discernimento. É uma situação robotizada, guiada por um guia cego, uma instituição cega, ou alguém achando que tem o conhecimento avançado, profundo, universal.
Mas não, é um conhecimento bitolado e faz com que os outros também fiquem bitolados, como robôs, sem discernimento algum. Aí vamos para a autopesquisa. Quando é que a gente vai descobrindo tudo isso? Se autopesquisando, pesquisando a si mesmo. E isso está dentro da autopesquisologia, né? O estudo da autopesquisa. A inteligência humana é a mercadoria mais cobiçada e valorizada hoje no planeta. Vale a pena investir em você. Vale a pena investir em nós mesmos. Autopesquisa conduz à autolucidez. Você fica mais lúcido. Ficando mais lúcido, você raciocina mais, fica mais aberto aos insights, aos inputs, às intuições que chegam de todos os planos existentes, daquelas consciências físicas e extrafísicas que se afinizam com a sua ideia, com a sua intenção, com o seu projeto de vida. Mas sem essa lucidez, atrai o quê? Outro tipo ou outros tipos de companhias. Será inteligente estimular o próprio cérebro, aqui e agora, a todo instante. Quanto mais cedo, melhor para você, melhor para cada um de nós, sem qualquer egocentrismo, e dedicar-se ao estudo profundo de si mesmo. Isso é erudição. Se aprende muito quando a gente se autopesquisa. Autoconhecimento pela autopesquisa. Pensemos nisso. Sexto mega atributo consciencial, a auto-organização. Olha, sem se organizar, surge mais dificuldade para se caminhar. Então, é importante fazer essa organização. E o se auto-organizar é priorizar, é colocar importância em suas tarefas, o que é prioritário, o que não é, e faz o escalonamento. Sem a auto-organização, a consciência torna-se dispersa, faz muito e não rende nada. Nada adianta o profissional incansável ou viciado em trabalho, né, sem alcançar um saldo positivo nos próprios esforços. O equilíbrio para tudo também dá equilíbrio no seu holossoma, nos seus diversos veículos de manifestação. Mente sã, mente sã, corpo são. Aquele ditado que nós já conhecemos. Vamos então para o sétimo mega atributo consciencial, que é a cosmoética. A cosmoética é a base para o procedimento em qualquer dimensão, em qualquer fase, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. A cosmoética é o acervo dos códigos do cosmos em você. É a ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que define o quê? A holomaturidade, o conjunto de maturidades, situada além da moral social, da moral intrafísica, ou que se apresenta sob qualquer rótulo ou estereótipo humano. Eleja a cosmoética como plataforma básica de atuação, regendo todas as atitudes para errar menos. E com certeza errará muito menos. A cosmoética, o alicerce, alicerce, né, de toda a construção. Tudo bem? Entendido? Vamos para o oitavo. Cosmovisão, visão cósmica ampliada.
Na cosmovisão das áreas do pensamento humano, a ciência é a trilha menos pior. É a megavisão que dá ao pensamento é, o pensamento científico, tá? Maduro, a cosmovisão. Então, a megavisão promove a cosmovisão unitária do universo, procurada pela ciência convencional, pela ciência mecanicista, e jamais alcançada por ela até o momento evolutivo. Aí vem o nono mega atributo, domínio energético. Hum, Já falamos em outras lives que há dois elementos básicos no universo: a consciência, eu, você, nós, princípio inteligente, né? Self, e as energias. A consciência não é energia. Não confunda esse corpo ou os veículos de manifestação da consciência com a consciência. Os veículos, sim, são energia, matéria, de alguma forma. Mas a consciência não. A consciência, como princípio inteligente, surgiu, foi criado para dominar as energias. Então, não poderia ser energia. Apesar de que a ciência convencional diz que tudo é energia. É uma questão de pesquisar, cada um faça suas próprias pesquisas. Então, o próprio domínio energético e a competência dos estudiosos da consciência, né, que chamamos de conscienciólogos, são as chaves inteligentes para a solução de todas as causas e efeitos das energias antagônicas das outras consciências. Se você tem um domínio energético, você não se deixa abater pelo que vem de fora, de outrem. Você trabalhando as energias, você se torna uma consciência menos suscetível a ser conduzida por outros. Você se torna uma situação. Até porque a energia consciencial modela a autopensenidade, ou seja, os seus próprios pensamentos, né? E o conjunto de pensamentos da consciência em qualquer situação, em qualquer ambiente, por onde passar ou onde estiver se manifestando. Aí vem a ficha evolutiva pessoal da consciência como um mega atributo consciencial. Cada consciência responde na ficha evolutiva pessoal pelas vantagens de ter o que tem e de saber o que sabe, né? Ter pernas, braços, mãos, olhos e os demais confortos intrafísicos do próprio corpo. E aqui podemos mostrar um megapeste cosmoético. Como é que eu, você, nós aplicamos os cifrões inevitáveis que recebemos, o que conquistamos? Sabemos retribuir ou só pensamos de forma egocêntrica em nós mesmos? Nas responsabilidades assumidas, podemos depreender o nosso status evolutivo. 11º mega atributo, a holomaturidade, o conjunto das maturidades que a consciência vai alcançando. Então, a condição da maturidade integrada, quer dizer, a maturidade biológica, a maturidade psicológica, a maturidade holossomática, o conjunto de veículos de manifestação da consciência, a multidimensionalidade, quer dizer, as diversas dimensões existentes, né, da própria consciência. É o estado da maturidade consciencial mais evoluída, além da
maturidade biológica ou física e da maturidade mental ou psicológica, em um resumo mais didático. As ciências convencionais interessam-se tão só pelas maturidades biológica e mental, né, de cada personalidade, e ignora a mais relevante, que é a maturidade consciencial oral, todos os seus veículos de manifestação, né, multiexistencial, as diversas existências que a consciência realmente teve e ainda terá, na sua caminhada evolutiva. E as demais, a cosmoética, que é a reflexão sobre a moral cósmica, é que define a holomaturidade. Vejam que a cosmoética é o alicerce de tudo que se deseja executar, fazer, empreender, criar, etc. Aí vem a inteligência evolutiva. Não basta ser inteligente. A inteligência é uma ferramenta à disposição da consciência. Ela pode ser usada para o mal ou para o bem, só para colocar as duas pontas, né? Para o útil ou para o inútil. Para algo evolutivo, algo não evolutivo. A inteligência em si está disponível para toda a consciência. Ter muita inteligência ou ter pouco não diz muito. É apenas quantidade. Agora, essa ferramenta chamada inteligência é usada de forma evolutiva? Se você já se libertou de todos os compromissos com as gestações humanas, a inteligência evolutiva a levará para produzir as gestações de obras conscienciais. A tarefa do esclarecimento oral, escrito, né? Livros, verbetes, artigos, né? Pesquisas, divulgação das pesquisas, trabalhos científicos, que são frutos magnos e duradouros perante o esforço da alta evolução consciente no universo. A consciência onipresente, né? Ela está sempre atenta ao todo, à policarnalidade. A consciência impensante, aquela robotizada, né, quando sem a inteligência evolutiva, coloca-se por inteiro e cruamente nos interesses inconvenientes, dominando os instintos, as emoções e as ideias das pessoas, impelida pela maior impulsividade possível. Sem inteligência evolutiva, os atos pessoais tornam-se precipitados. E aqui a gente pode fazer uma observação. E importante. Pode-se perder a programação existencial sozinho, mas também pode-se perder sua programação existencial acompanhado. Diga-me com quem anda, ou com quem andas, né? Eu te direi quem és. Então, que companhias você tem consigo? Ok? Pensemos nisso? Vamos para o 13º mega atributo consciencial, que é a intencionalidade. A intenção. Qual é a sua intenção em tudo que faz? Realizar todos os atos, né, incluindo os estudos, com tripla intenção: aprender, recordar e fazer assistência. Tá? Aprender, recordar o que aprendeu para poder melhor passar e sempre estar em condições de repassar, de esclarecer e assistir.
prestar assistência, tendo conhecimento. Quanto mais, melhor. Mais assistência será feita. O carregador do pensamento, que chamamos o carregador do pensene, pensamento, sentimento, energia, é a intenção. A intenção é que carrega o pensamento. Então, observar boa intenção quanto a todos os interesses conscienciais maiores deve ser um hábito, e é um hábito saudável. A intenção pessoal denuncia a atuação das energias ou da vontade pessoal, antes da materialização concreta do mínimo gesto da ação inicial. Tudo bom? Vamos para o 14º, a interassistencialidade. Interassistência. Você está praticando e recebendo assistência, né? Isso é interassistência. As consciências existem enredadas em longa teia de relações. Estamos vindo à Terra há cerca de 2.500 séculos, com o objetivo maior da interassistencialidade. Não dá para evoluir sozinho, numa ilha. Independentemente de misticismos, de filosofias, de ciências e de interesses quaisquer. Jamais tivemos oportunidade tão excelente para dinamizar a alta evolução quanto hoje. Cada pessoa é praticamente obrigada a viver servindo, mesmo à força, aos outros. Em 1980, só para vocês se situarem, e pela pesquisa que eu fiz, foi proposta dentro da Sociedade Intrafísica Conscienciológica a teoria da interassistencialidade, que se compõe da tarefa primária da consolação, que denominamos de TACOM, tarefa da consolação, e da tarefa evoluída do esclarecimento, que denominamos TARES, tarefa do esclarecimento. Interassistência. Então, temos a TACOM e temos a TARES. Escolha, ou ambas, vai depender de cada situação, mas assista. Isso é o propósito da evolução. O que se dá, se recebe em troca, naturalmente. 15º, neofilia. Adaptação fácil da consciência às situações, né, às coisas e a acontecimentos novos. É o oposto à neofobia, que é o medo ao novo. Neofilia, é bom que se diga, tá? Adaptação às coisas novas, e modismo são coisas diferentes. Saibam discernir, tá? Cuidado com os modismos. Tudo bem? Algumas perguntinhas aqui. Você exemplifica boa adaptação às situações humanas e às ideias novas? Você se adapta fácil? Ou tem dificuldade de se adaptar em ambientes novos, em grupos novos, vizinhos que chegam, né? Familiares que surgem? Você tem mentalidade aberta às renovações mais avançadas, né? As neofilias, ou não? Se agrega, se perpetua, se fixa só nas antigas, naquelas que já conheceu, que sabe até então e não quer sair dessa situação. Doutrinas, por exemplo. O mais inteligente é não temer nada, é enfrentar a própria complexidade com o máximo de otimismo positivo. Segundo o, abre aspas, relaxe e aproveite. Fecha aspas.
curiosidade é inteligência. Seja curioso cosmoeticamente, porque se torna um ato evolutivo. 16º, policarmalidade. Lembre-se que tem o karma, grupo karma, e o polikarma, né? O karma, algo egocêntrico, é o egão. Grupo karma, aqueles que trabalham só para o grupo e dentro do grupo, pelo grupo, sempre. E a policarmalidade, você já atua em benefício de todos. Tá? Com este atributo aqui, a consciência já não pede mais para si. A chamada dor deixa de ter razão para ela. Quer cooperar acima de tudo nesta fase. A Terra se transforma em uma escola evolutiva. Não apenas se deseja aprender, mas também ensinar o que aprendeu. Nesta fase se descobre o universalismo. Existe mais coisas do que eu estou vendo neste plano em que eu estou. Se descobre a tarefa do esclarecimento. Eu aprendi isso, eu vou retribuir, ensinando a quem ainda não teve acesso a esse conhecimento, vivenciado. O discernimento, a facilidade de escolha, baseada na lucidez alcançada até aquele momento, na sua maturidade, né? A maturidade, as diversas maturidades já alcançadas, o uso constante e contínuo da cosmoética, né? A condição da desperticidade, você já ter como meta chegar a um momento existencial e ser, né? E alcançar um estado de ser é, de desassediado permanente total. Por que isso se dá? Com os trabalhos das energias e o contato com os antagônicos sem que absorva o desequilíbrio dos outros. Ele se mantém em equilíbrio, em acalmia, pronto para assistir, sem se desequilibrar. E, por fim, alcança, sim, o que denominamos de policarmalidade. A policarmalidade liberta a consciência da interprisão grupo kármica. Aqui a gente pode fazer também uma perguntinha. Ao agir, você tem em vista o bem-estar de toda a comunidade ou pensa só em si mesmo? Você sabe qual é a arte de servir aos outros? Como se dá ao servir aos outros? Uma delas, tarefa do esclarecimento. Esclarecer sempre. Puxar essa consciência para uma compreensão mais atual, mais apaziguadora, né? Mais calma, mais equilibrada. Esclareça. A max fraternidade, o fraternismo, o acolhimento, né? A aceitação de que cada um está em seu ponto, está em seu nível, porque foi o que conseguiu de melhor até aquele momento. E a policarnalidade, mas isso para todos, não só para um ou para alguns. Tá bom? Princípio da descrença, como 17º mega atributo. Coque, ser cético, ser otimista, ser cosmoético. Ok? É um dos princípios norteadores das atividades conscienciais. A favor de quê? Da autoexperimentação lúcida. Quando se fala princípio da descrença, está se pensando nisso. Não acredite em nada. Vamos citar aqui na frente um pouquinho. Né? Tenha as suas experiências, tenha lucidez, busque chegar mais próximo da realidade mais vivenciada por você, veja a coerência nisso. Isso em oposição à crença cega que existe por causa das religiões, das doutrinações,
das ideologias, dos fanatismos. Portanto, não acredite em nada, nem mesmo nas informações abordadas aqui. Tenha suas experiências, pesquise, se aprofunde, verifique se tem coerência o que está passando, se é isso mesmo, se não é. Aí terá autoridade cognitiva maior, com segurança, para retransmitir, para repassar um conhecimento vivenciado por si até aquele momento. O inteligente é fazer pesquisas pessoais sobre todos os temas de seu interesse. Tudo bem? 18º, priorização. Olha, priorização é ver em tudo, né? Nas pessoas, nos ambientes, nos fatos, nas instituições, nos interesses, o núcleo central de cada assunto, acima das paixões momentâneas. Há excessivos enganos pessoais por falta de priorização do conhecimento. Se prioriza tudo, menos o conhecimento. A pessoa nem se conhece, não sabe do que tem de melhor ou do que tem de pior, não sabe que atributos pode usar e que tem em benefício de neutralizar ou eliminar um traço falho que também tenha, um traço imaturo que existe se há muito tempo. A mega priorização é viver com o acerto do autodiscernimento. As melhores escolhas evolutivas. Como se vê, é muito necessária a priorização inteligente, a priorização talentosa, a priorização genial. Mas priorizar teoricamente ainda não é tudo. É indispensável a motivação, é indispensável o esforço, a perseverança, vivenciados na prática de uma genialidade sadia. Usando o quê? A cosmoética. Penúltimo atributo, mega atributo consciencial, que é o pensamento reto, o pensamento cosmoético, que chamamos de retilinearidade autopensênica. Não bonito, é diferente. Vamos nos acostumar com os neologismos, coisas novas. Ter pensamento retilíneo, né? Pensamento reto, cosmoético. Isso faz parte da própria holomaturidade, alcançada pela consciência. Tá? Quem deseja organizar a vida pessoal começa pelos pensamentos, né? Pelos pensenes cosmoéticos, ideias, sentimento, emoção, energia. Ou isso dá o nome de ortopensenidade, pensamentos, né? Dentro daquilo que chamamos da retilinearidade, né? São os ortopensenes, pensamentos retilíneos, matrizes de todas as manifestações da consciência. E, por último, a vontade. A força íntima, a força suprema da consciência é a impulsão da vontade. A evolução se faz, em primeiro lugar, a partir da vontade da consciência madura. A vontade determinada torna-se inevitável e insubstituível nas atuações inteligentes da consciência. Portanto, a vontade diminui os impossíveis. Tudo bem? Pensemos nisso. Considerações finais, que são sempre relativas. Atualmente, usufruímos de 6 conquistas do abertismo consciencial. Lembra que colocamos o abertismo consciencial como primeiro mega atributo. Sem o abertismo, as outras coisas praticamente se tornam
menos valorosas porque não está aberto a desenvolver, a compreender ou a apreender esse conhecimento, sua realidade, né? E nem pouco a expandir. Então, o abertismo, a flexibilidade, cada vez buscar mais, ampliar mais, se aprofundar mais, tá? Então, vamos citar aqui 6 conquistas desse abertismo consciencial. Por exemplo, nas comunicações. As comunicações são bem mais rápidas hoje, né? São numerosas e são eficientes. Em 2003, já era divulgado que o conhecimento humano estava se duplicando a cada 12 meses. E hoje? Em bem menos tempo. E assim vai, a tecnologia é a ferramenta que facilita o processo, só que muitos usam para o lado não inteligente, evolutivamente falando. O que fazer? Deixar de reconhecer o valor da tecnologia não seria inteligente. Agora, depende da consciência estar usando essa mesma tecnologia para o bem comum, né, para a humanidade, para a humanidade, para o universo, ou não, ou para danificar os próprios conceitos. Democracia. Existe mais amplo espírito de consenso democrático em bom número de países os quais nunca foram tão numerosos em toda a Terra. No caso do Brasil, está na hora de cada um refletir sobre isso. Tá? Mas cada momento é uma fase do processo evolutivo. A desinformação. A sociedade intrafísica contemporânea considera inaceitável todo boicote de informações ou mesmo a sonegação de informes, agora muito mais denunciados do que no passado. Vejam o caso de alguns países, incluindo o nosso. Como é que estamos? Como chegamos a esse ponto? O que vamos fazer ou estamos fazendo para realmente continuarmos em uma sociedade democrática, acessando todos os tipos de informação possível, tá? E assim, com lucidez, irmos para o discernimento, para a escolha. Os direitos. Os direitos humanos são mais conscientizados, são mais apontados e são mais respeitados, apesar do que ainda surge por aí, né? E a evolução? Houve evolução do ponto de vista científico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e até empresarial, com os estrategistas de empresas. E, por último, a conquista, para não nos alongarmos tanto, a liberdade. Já foi reconhecido há tempos que desfrutamos, né, principalmente hoje, atualmente, de maior liberdade de pensamento e expressão pessoal, como também grupal, mesmo com a explosão demográfica. Essa liberdade é que não podemos perder. Então, democracia, ter o máximo de informações possíveis, garantirmos os nossos direitos conscienciais, já fiz uma live sobre direitos conscienciais, investirmos no processo evolutivo, tudo isso dentro de um valor universal, que é a liberdade.
Ok? Aqui estão os itens, as fontes bibliográficas, tá? Começo com a Enciclopédia da Conscienciologia, o Tratado de 700 Experimentos da Conscienciologia, o Léxico de Ortopensar da Conscienciologia, todos de Valdo Pereira, propositor das neociências, projeciologia e conscienciologia, o endereço eletrônico do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e também da editora Editares, com todos os livros disponíveis, inclusive livros gratuitos em PDF à disposição. Que tal usar o que há de melhor em si para descartar o que ainda há de pior? Reflitam, ponderem, pesquisem e nós nos veremos na próxima live. Um grande abraço e que haja um bom aproveitamento para todos nós. Até a próxima. Muito obrigado.